Você acha que o português brasileiro é igual ao português europeu? Se você respondeu que sim, você está certo. Se você respondeu que não, você está certo. Fala pessoal que tá sempre aqui no meu canal! E aí mãe? A minha outra conta do YouTube. Mas tinha um cara ali, não tinha? Oi, eu sou a Thay, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Muita gente fica naquela dúvida. Quero aprender português, mas é tudo igual? Português de Portugal, português do Brasil. É tipo inglês britânico e inglês americano? Então, no vídeo de hoje, vamos falar sobre as principais diferenças entre o português do Brasil e o português de Portugal. Não se esqueçam de ativar as legendas em inglês ou português e de mexer na velocidade do vídeo se você achar que eu tô falando muito rápido ou muito devagar. E bora pro vídeo! Quando eu disse lá no começo do vídeo que as duas variações de português são parecidas, mas também são diferentes, é porque na leitura, quando a gente vai ler o português do Brasil ou ler o português de Portugal, todos se entendem. Mas na fala, aí é que tá o problema. E hoje eu vou falar as principais diferenças entre o português brasileiro e o português nos quesitos pronúncia, gramática e vocabulário. Em relação à pronúncia, o que eu mais percebo, o que eu mais noto é que o português ele tende a falar com a boca mais fechada e o brasileiro tende a falar com a boca mais aberta. E isso resulta em vários contrastes. A redução das vogais por parte dos portugueses, o que não acontece com os brasileiros, que falam todas as vogais de forma completa, de forma cheia. Por exemplo, a palavra português, que o brasileiro fala português e o português fala português. Olha, eu não sei fazer o sotaque, mas eu vou tentar fazer uma coisa próxima ali para usar de exemplos. Então, português, 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 português. Meu Deus, tomara que não tenha nenhum português assistindo. Palavras que terminam com S, esse S é pronunciado como S pelos brasileiros e SH pelos portugueses. Por exemplo, português, português. O som do L no final das palavras é pronunciado como L, um L mesmo, pelos portugueses, e o brasileiro pronuncia como U. Por exemplo, a palavra Portugal, 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 Brasil, Brasil, no português brasileiro, Brasil, Brasil, Brasil. Eu já tô me arrependendo de gravar esse vídeo. Já palavras que terminam com E, o brasileiro pronuncia I e o português quase não pronuncia essa vogal. Por exemplo, a palavra saúde, 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 saúde. O som da letra D é pronunciado como D pelos portugueses e como D pelos brasileiros. Por exemplo, a palavra dia, em português do Brasil, dia, em português de Portugal, dia, 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 dia. O som do R, da letra R, se tiver no fim da palavra, o brasileiro não pronuncia. Teria que pronunciar, mas não pronuncia. E o português pronuncia. E ele pronuncia com um som mais R. Falar, 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 falar. E aí quando é no meio da palavra, por exemplo, português, o brasileiro fala português, 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 português. R, 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 R. Outra característica bem brasileira é colocar I em algumas palavras que não tem I. Por exemplo, a palavra paz. O português fala paz. O brasileiro fala paz. Paz. Mas quando a gente faz isso, muitas vezes a palavra se transforma em outra. Paz é pai e mãe, ou pai e pai. É o plural de pai. Pai, paz. Paz, paz.
E isso se estende para muitas palavras, incluindo a palavra mas, que a gente fala mais e acaba escrevendo mais. E esse é um dos maiores erros ortográficos aqui do Brasil, um dos maiores erros que a galera abomina. Então é uma coisa que a gente precisa tomar cuidado de não escrever da maneira que a gente fala. E também tem a troca do O por U em palavras que terminam com O. Por exemplo, a palavra falando. O brasileiro fala falando e não falando. E dentro de pronúncia ainda tem muita diferença. Tem muito mais. Na gramática, eu acho que a principal diferença entre o português de Portugal e o português do Brasil está na segunda pessoa do singular, que é tu. O português usa o tu para falar. Tu pensas, tu fazes. E o brasileiro usa você. Você pensa, você faz. Você, em Portugal, acabei descobrindo por aí nessa pesquisa que eu fiz para fazer esse vídeo, que você, em Portugal, é uma palavra formal, é uma maneira formal de falar com outra pessoa. Você chamando ela de você, você está sendo formal, sendo que o você, no Brasil, é o nosso normal. E tu deveria ser o pronome correto, já que é o que a gente aprende na escola. Quando a gente vai aprender conjugação de verbos, eu, tu, ele, nós, vós, eles. Mas a gente não usa tu de maneira alguma. Inclusive, eu não sei por que diabos ainda ensinam conjugação de verbo com tu na escola. Acho que deveriam ensinar você, que é o que a gente usa no dia a dia, na escrita, na fala, na reunião formal, qualquer situação, é você. Tu ainda é falado por alguns brasileiros, talvez mais lá para a região Nordeste, mas quando eles usam o pronome tu, eles não fazem a conjugação correta. Por exemplo, tu falas, você fala. E aí quando é usado o tu pelo brasileiro, fica tu fala. Ou seja, ninguém respeita o tu no Brasil. Por isso que eu pergunto, por que a gente ainda aprende isso na escola? Tá, eu tô brincando, tem que ensinar mesmo, mas tem que ensinar o você também. Falando em conjugação de verbo, tem duas conjugações que são muito engraçadas, tanto para nós quanto para portugueses. Eu te falaria sobre isso. Eu falar-te-ia sobre isso. A gente até aprende essa forma, eu falar-te-ia. Porém, passou de ano, a gente nunca mais lembra disso, nunca mais usa na vida. Acho que isso aí é o que? Futuro do pretérito. Então a gente usa falaria e o português usa falar-te-ia. E também tem o gerúndio estou falando. O português de Portugal usa estou a falar. Estou a falar, estou falando. As duas são a mesma coisa, mas nessas duas línguas diferentes. E também existem muitas diferenças de vocabulário entre o português do Brasil e o português de Portugal. Um exemplo que eu sempre falo é a palavra banheiro. Banheiro no Brasil é o cômodo da casa onde a gente toma banho. Banheiro em Portugal é a pessoa que salva vidas de quem está se afogando. E se a gente for traduzir isso para os outros idiomas, o que é banheiro para Portugal é salva-vidas para o brasileiro e o cômodo da casa onde o português toma banho é casa de banho. E aí mais dois exemplos que eu acho engraçado. Café da manhã. O brasileiro toma café da manhã. É a nossa primeira refeição do dia. O português é o pequeno almoço. A gente usa pequeno almoço para a primeira refeição do dia. Eu acho engraçado. E a palavra puto em Portugal é o que a gente chama de menino no Brasil, ou boy no inglês. Puto no Brasil é uma pessoa muito braba, muito nervosa. Alguém que tá puto com alguma coisa. Mas em Portugal é menino. É isso, essas são as principais diferenças que eu vejo entre o português de Portugal e o português do Brasil, que são duas línguas iguais, mas ao mesmo tempo diferentes. Eu gosto muito das duas. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, clica no gostei, isso é muito importante pra mim. E já que vai clicar em gostei, por que não clicar em subscribe? Inscreva-se. Inscrever-se.
Não sei como está para você. E também compartilhe o vídeo com outros amigos que estão aprendendo português. Fala com eles em português. Tentem fazer o sotaque de cada um dos países, do Brasil e de Portugal. Vejam qual vocês gostam mais e eu espero te ver no próximo vídeo. Tchau!